Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem, porque de cá as coisas estão muito boas. Hoje eu vou falar sobre uma obra importante, uma das mais importantes, de um escritor russo. Será que vocês adivinham quem é esse escritor? Acho que dá pra adivinhar fácil, né? A obra talvez que dá pra demorar um pouquinho, porque eu falei que é uma das mais importantes. Todas são mais importantes, né? Mas antes disso, eu quero, antes de mais nada, agradecer pelo apoio que vocês têm dado até aqui, pelas visualizações, curtidas, compartilhamentos, inscrições no canal. E eu quero pedir, se você ainda não fez isso, faça, porque esse apoio é fundamental para que a gente possa continuar com esse trabalho, para que a plataforma entenda que esse trabalho é relevante e entregue os vídeos para mais pessoas. Além disso, se você puder, né, se tiver condições e quiser, você também pode apoiar o canal de Docéia no Apoia-se. Nós temos uma campanha lá em atividade, né, que está aberta no momento, e que você pode contribuir com diversos valores para que a gente possa dar continuidade com esse trabalho, porque, gente, é maravilhoso falar de literatura, mas é dispendioso, dá trabalho, ocupa tempo, às vezes não dá, não encaixa. Eu fiquei muito doente dias atrás, não consegui entregar do jeito que eu gostaria de entregar. Então é isso, trabalho. E vamos ao trabalho. Sobre que obra nós vamos falar hoje? Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. A gente conhece muito esse cara como Dostoiévski, ou Dosto. Inclusive, eu peço licença para vocês agora para me referir a ele, a partir desse vídeo, como Dosto, por uma intimidade que, embora não seja física, geográfica, né, infelizmente, que eu gostaria de ter, é intelectual, eu diria até que é espiritual, porque muito do que esse cara falou e pensou, parece que eu sinto parecido, eu penso parecido, eu gosto muito de encontrar nas obras dele uma companhia, mas também por uma questão de facilidade, né, porque Dostoiévski, né, que nomezão, gente, né? É russo. A gente vai tentar ler os nomes russos nas obras, a gente dá uma penada, a gente apanha um pouco. E falando um pouco sobre o Dosto, ele nasceu em 11 de novembro de 1821. Ele nasceu na Rússia, ele é um escritor russo. Ele tem aí na sua carreira várias obras importantes. Ele foi muito atuante, não só na literatura, mas na política, no jornalismo. Foi um cara que passou por várias tragédias, né? Enfrentou vários fantasmas familiares, políticos, climáticos, financeiros e sociais, né? Teve uma vida aí, até de saúde também ele teve, né? Teve algumas dificuldades, teve uns problemas, teve uma vida nada fácil. Mas eu não vou muito me delongar na biografia do Dostoiévski agora, porque eu pretendo fazer um conteúdo específico sobre a biografia dele, mas esse material específico que farei sobre a biografia do Dostoiévski, ela será específica e exclusiva para apoiadores do canal. Então, novamente, aqui a deixa. Se você ainda não é apoiador, eu vou deixar o link aqui na descrição para você apoiar. Inclusive, ainda falando sobre a importância de Dosto, ele é um dos autores que mais contribuições deixou a partir da sua literatura. Toda a configuração de mentalidades que o século XX, que a modernidade literária e que o século XX vivenciaram, tiveram em alguma medida contribuições das obras do Dostoiévski, do pensamento dostoiévskiano, né, no que diz respeito a questões existencialistas, né, a filosofia do existencialismo, certas camadas de niilismo, né, a negação, o ceticismo, o pessimismo. Também trouxe contribuições para a configuração das ciências que se voltam para a psique humana, né, a psicanálise, a psicologia. Então foi um artista aí que falou do humano, do demasiadamente humano, com muita profundidade e muita propriedade. E é o que a gente vê, por exemplo, em Noites Brancas, né, um livro que foi publicado no ano de 1848, conta a história de um narrador personagem protagonista que não tem nome, ele não se identifica na obra, e ele vive solitário. Ele tem 20 e poucos anos, parece que 26 anos de idade, ele tá contando a sua própria história, é jovem, é idealista, é utópico, é romântico. Inclusive essa obra é considerada meio diferentona dentro das obras do Dostoiévski, porque a gente sabe que o Dosto era meio pessimista, olhava muito para as lamas, para os lodos da alma humana, né? Ele prestava muita atenção na coisa feia mesmo, que é o grande obstáculo que nós temos que vencer, né? Se a gente vence a si mesmo, a gente consegue vencer o resto do mundo inteiro. Então ele trazia muito isso para suas obras. Mas Noites Brancas
Brancas é uma obra da juventude de Dostoiévski, né? Ele tinha 20 e poucos anos quando ele escreveu e publicou esse texto. Foi antes da prisão dele, antes dele quase morrer, antes dele ir para os trabalhos forçados na Sibéria. Então, digamos que ele tinha muita esperança no coração, muito amor no coração. E essa obra tem muito marcas disso, marcas de uma certa esperança, uma certa utopia, um certo idealismo, né? A gente tem um indivíduo aqui, um sujeito, um personagem que fica sempre no mundo da fantasia, devaneando muito, aos moldes mesmo dos heróis românticos, do romantismo europeu. Então é uma obra até com certo toque mais ocidentalizado, algo que depois o Dostoiévski vai abominar nas suas outras obras, né? Ele vai se levantar de forma muito conservadora contra a ocidentalização da Rússia. Mas aqui ele ainda tem muito dessa marca. E depois ele até critica essa própria obra. Ele fica mais velho, ele critica essa obra dele, ele meio que renega ela por conta dessa outra visada, né? De uma outra perspectiva completamente diferente do que ele vai ter quando ele amadurece. E o sonhador, ele fica percorrendo as ruas de São Petersburgo e ele fica conversando com as casas, ele conversa com os objetos, mas ele é um solitário, ele é um cara que adora observar as multidões, ele se alimenta disso, inclusive, ele tem até certa satisfação, mas ele é excluído, ele é isolado, ele é solitário, e isso também pesa nele. Então a gente tem alguns paradoxos importantes, né? Uma obra muito contraditória, cheia de contradições, vários contrapontos. Um deles é esse, dele ser um indivíduo que vive numa grande cidade super agitada, movimentada, que é atravessada por multidões o tempo todo, mas ele nunca se conecta com ninguém, não tem amizade com ninguém, vive sozinho. Tem uma criada que ele mal fala bom dia pra ela, e não porque ele é arrogante, mas é porque ele é recluso mesmo, ele é introspectivo. E aí ele passa observando, mas ele interage com as casas, interage com os objetos nas ruas, é como se ele personificasse os objetos e nesses objetos encontrasse algum tipo de conexão, de ligação. Além disso, a gente também tem um outro paradoxo, um outro contraste, porque há um determinado momento que ele observa que as pessoas estão migrando, as pessoas que vivem em São Petersburgo estão migrando para as regiões mais rurais, mais afastadas da grande cidade, buscando o bucolismo. A gente tem, de um lado, uma cidade que está crescendo com agitação, com todo aquele caos, né? Aquele turbilhão urbano, e do outro lado, a natureza abundante, trazendo essas marcas do bucolismo. Então, tem esse contraste aí, e quando as pessoas começam a migrar e a cidade vai ficando meio abandonada, muitas casas abandonadas, ele vai ficando melancólico. Mesmo ele não tendo se conectado com ninguém, ele vai se sentindo meio que abandonado, meio que deixado pra trás. E aí, numa noite, o livro ele se passa durante 4 noites, numa noite, ele tá voltando de uma caminhada longa que ele fez, ele se depara com uma jovem morena muito bonita na ponte, na parte que fica acima do rio Nieva, na Avenida Nevsky, a avenida mais famosa de São Petersburgo. E ele fica prestando atenção na moça, que a jovem é muito bonita, mas ela tá chorando copiosamente, ela chora bastante. Aí ela percebe que tá sendo observada, ela se retira. Então aí a gente tem um problema aí, né? O sonhador, ele é essa figura problemática, muito fofinho, muito bonitinho no discurso, mas depois ele vai incomodando. Nos dias de hoje ele seria considerado um neurótico, um obcecado, um perseguidor, um stalker, resumindo, né? Ele seria bem um stalker. Aí ela sai, ele vai seguindo, ele vai atrás dela, observando-a de longe, até que ela é assediada, ela é interpelada ali de uma forma assediadora, né? Abusadora por um senhor mais velho que vai pra cima dela, e aí ela não tem como se defender, e ele a defende, ele fala, eu estou acompanhado da moça, né? Eu estou acompanhado dessa jovem, então ele a defende, a protege ali, aí ela se sente um pouco mais à vontade, ele conduz ela até a casa dele e marca o encontro pra noite seguinte. Quem é essa jovem? Nastenka, ou Nastácia, né? Nastenka ou Nastenka seria um diminutivo para Anastácia ou Anastasia, que é o nome dela. Engraçado que na língua russa, os nomes que simbolizam o diminutivo, eles são mais longos do que, né? Porque assim, em português a gente vai chamar a pessoa, às vezes, a pessoa chama Maria Luísa, a gente fala Malu, né? Maria Júlia, Maju. Ali não, lá na Rússia eles esticam o nome, né? O nome parece que fica mais comprido. O apelido carinhoso fica mais comprido do que o nome original. E ele marca encontro com ela na noite seguinte, conversa com ela, eles ficam conversando, ela pede pra ele não se apaixonar por ela, e ele já se apaixona, gente, olha o romantismo aí, né? Ele é quase que um herói ultra romântico mesmo, ele já apaixona doidamente por ela vira o amor da vida dele, e ele quer tudo. Começa como amizade, mas depois vira amor mesmo, e ele tem expectativas, ele tem ideais, ele fica devaneando, fantasiando com ela, e ela conta o drama dela, né, de como a vida dela é limitada, é cerceada, ela vive com a avó que prende alfinete no vestido dela, a avó pega o alfinete e coloca na roupa dela e na roupa da própria avó pra ela ficar presa, não ficar andando por aí, e a avó ter ela sempre sob vigilância. Então é uma menina muito sofrida, uma vida muito simples, muito simplória, que se apaixona perdidamente por um inquilino
da avó, e aí começa a fazer juras de amor com esse cara. O cara promete que ele tem que ir embora pra outra cidade, mas ele promete voltar pra buscá-la, e não volta e nem manda notícia, né? Dentro do combinado ali, não manda notícia e não volta, o que a deixa desesperada, né? Então na noite anterior, quando ela tava chorando ali no canto, era por conta dessa frustração, desse sentimento de abandono. E aí o sonhador começa a depositar ali um monte de expectativas, né, gente? O livro, ele acaba trazendo um desfecho que não é muito favorável pro sonhador, mas eu acho que isso é um ponto importante para observar, porque Noites Brancas é um livro que eu já li 3 vezes. A primeira vez que eu li Noites Brancas, eu tinha 19 anos de idade, e eu lamentei muito pelo final do sonhador, eu fiquei muito triste por ele, foi como se tivesse acontecido comigo, sabe? Aquela coisa da compaixão. A segunda vez que li foi para dar aula, e foi ali muito rápido por cima, e fiquei muito mais apegada a questões mesmo de linguagem, de estilo, não pensei muito no enredo em si. Agora que reli para fazer o vídeo, eu pensei, na verdade, bem feito pro sonhador, né? Porque me poupe. Até porque o sonhador precisava desse desfecho para ele virar o homem do subsolo. Porque por mais românticozinho, bonitinho, fofinho que ele seja, que aos 26 anos de idade, eu penso que esse acúmulo de traumas e de frustrações, de solidão, de isolamento, de realmente se fechar, de se aprofundar somente em si mesmo, vira uma coisa esquisita. Vai virar uma coisa esquisita. E eu entendo, eu vejo, parece que eu consigo traçar uma linha, levando em consideração algumas sequências narrativas, né? Levando em consideração que lá na frente depois virá o conto Sonho de um Homem Ridículo, e depois do Sonho de um Homem Ridículo virá Memórias do Subsolo. Eu acho que esse sonhador talvez não seja um personagem que fique isolado na obra do Dostoiévski, mas talvez nesse acúmulo aí de mudanças, de traumas, de impactos na sua subjetividade, ele possa amadurecer um sujeito muito amargo, né? E aí possa desdobrar em outros personagens. Mas é uma hipótese que eu levanto a partir da leitura de alguns textos do Dostoiévski. E aí tem algumas coisas que eu gostaria de considerar, porque o título é Noites Brancas, mas quando a gente abre o livro, aí tem como subtítulo Romance Sentimental, aí abre parênteses, das recordações de um sonhador. A edição que eu tenho é da editora 34, que foi traduzido pelo Nivaldo dos Santos. Mas tem outras edições também. Eu sei que a edição da Antofágica também mantém esse subtítulo. E aí o próprio nome, o próprio subtítulo já identifica o gênero literário a que pertence. Na verdade, o Dostoiévski tinha muito uma tendência a fazer elucubrações sobre o gênero. Ele gostava muito de falar de linguagem, de estrutura, de forma, dentro dos conteúdos dos seus textos. Das recordações de um sonhador. Então, a gente já tem uma deixa aqui, né, nesse subtítulo. Agora, em relação ao título, para nós ocidentais, talvez pareça um pouco ambíguo, meio paradoxal para nós o título Noites Brancas. Sou até poético, né? Digamos que essas 4 noites em que esse sonhador esteve com Nastyenka, ele até fala isso no final, né? Ele conclui, porque ele que narra, ele conclui a narrativa dele assim, que ela não fica com ele, tá, gente? Já tô dizendo aqui. Mas aí vocês vão entender o que acontece. Aí ele fala no final, o último parágrafo são 3 frases, que ele diz assim: meu Deus, um momento inteiro de júbilo, não será isto o bastante para a vida inteira? Então é como se ele dissesse assim, né? Eu posso viver uma vida inteira infeliz, amarga e solitária, mas se eu tive um momentozinho que fui plenamente feliz, isso já compensa a minha vida inteira. Nessas 4 noites, nós podemos afirmar que ele teve noites luminosas, né? Que ele teve noites felizes na companhia de Nastyenka. Tem esse sentido, a poesia, a literatura é maravilhosa, né? Como ela é polissêmica, como ela explora os vários significados. Ele teve noites brancas com ela, no sentido de noites mais poéticas, de noites mais felizes, de noites mais iluminadas com a presença da amada. Mas também Noites Brancas se refere a um fenômeno, tá? Um fenômeno meteorológico, que é muito comum nesses países dessa região aí, na Rússia, né, principalmente, que eu já li sobre isso. No verão, no solstício de verão, acontece esse fenômeno atmosférico. Eu falei fenômeno meteorológico, mas é fenômeno atmosférico. Acontece o fenômeno atmosférico chamado Noites Brancas. O sol se põe, mas ele não se põe completamente. Então as noites ficam luminosas, elas ficam com esse céu meio tom de baunilha, fica um céu meio baunilha, e a cidade fica com um aspecto muito fantasmagórico, fica com um aspecto até onírico, né? E pensando onírico, referente ao sonho. Fica essa coisa mesmo, parece que dá muito vazão aos devaneios, ao fato de sonhar acordado, que é uma referência direta a esse protagonista, esse narrador protagonista, que ele é um sonhador. E aí ele pode ser sonhador, eu estou explicando aqui, né, o duplo sentido de Noites Brancas, ele também é um sonhador num duplo sentido. Sonhador no sentido de ter um objetivo na vida, de se encontrar com alguém e de se conectar, de se conjugar muito bem com alguém, que ele quase consegue com Nastyenka. Mas
também sonhador no sentido daquele que está produzindo essas narrativas mentais durante o sono, né, durante o estado de adormecimento, de torpor. É como se ele vivesse o tempo todo numa atmosfera muito onírica. Parece que ele está sempre mesmo devaneando, né? A gente fica até com a sensação, quando a gente sai do texto, de será que de fato ele viveu esse episódio ou se foi fruto da imaginação dele, se foi uma produção onírica, se ele apenas sonhou tudo isso. E aí tem uma outra coisa interessante também na obra, que para nós que estamos lendo tradução, talvez isso não fique tão evidente dependendo da tradução que a gente está lendo. Se bem que a tradução da editora 34 é muito boa, ela mostra isso muito bem. Teria que ser fluente em russo, né? Coisa que eu, pelo menos, não sou, infelizmente, mas espero ser em breve. A questão da linguagem, ele se comunicando com Nastenka, a gente percebe que ela é uma jovem, uma moça que vive numa cidade que está em processo de construção, então tem uma linguagem muito cotidiana, muito prosaica, né? Acompanha muito o prosaísmo da própria narrativa. Enquanto que ele não, ele tem um tom muito declamatório, muito solene, uma fala super empolada, né? Tem uma linguagem às vezes até difícil de compreender, usa muitos termos técnicos da própria literatura, da própria arte, parece que está sempre conceituando, teorizando, filosofando. É outra referência ao romantismo, porque o romantismo foi uma estética muito empolada, de tom muito solene, muito declamatório, e a gente percebe a presença disso aqui também na fala dele, como ele é muito bem caracterizado, né? Um personagem muito bem construído nesse sentido. Só que fica desconjuntado, né? É um jovem de 26 anos, solitário, não se conecta com ninguém, é um estranho, né? Quase um outsider, esquisitão, stalker, fala muito demais, às vezes o que fala nem parece fazer muito sentido, viaja muito nos seus próprios devaneios e às vezes pensa alto esses devaneios, o que deixa a Nastenka às vezes até perplexa. Mas por outro lado, ele às vezes provoca em nós até um pouco de compaixão, eu vou dizer pena. Ele é patético, ele é um personagem que beira o ridículo muitas vezes. Ele me lembrou muito, em alguma medida, o Quixote, o Dom Quixote, né, de viver sempre naqueles devaneios, e a própria Madame Bovary, que são personagens que um tá muito anterior ao romantismo e o outro é posterior ao romantismo, mas são personagens que podem ser colocados em paralelos às construções dos personagens protagonistas do romantismo, né? Personagens que às vezes se deixam levar muito pela fantasia, se deixam levar muito pela imaginação, por um idealismo, e aí sempre termina como ele terminou, esse grande choque de realidade. A realidade que cai pesada, implacável sobre a cabeça desse sujeito, que vivia apenas a devanear, muito aéreo, né? E aí o elemento ar me traz muita sugestão de leveza, de algo mesmo que é leve, que chega a flutuar. Aí vem o peso da realidade e dissipa, dilui todo essa leveza. Como vai terminar esse personagem? Esse personagem deixa suas heranças nos grandes pessimistas, nos grandes malditos dostoiévskianos? Eu deixo aí pra você essa pergunta e essa reflexão. Coloque aí pra mim nos comentários, compartilhe comigo aí as suas ideias, o que você acha de Noites Brancas, como você acha que essa obra se relaciona com o conjunto de escritas do Dostoiévski, e o que você acha aqui dessas elucubrações que foram colocadas aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo dostoiévskiano. Thank you.